Vem cá, você tem dores no seu pescoço e não sabe como resolver essa dor, que é frequente, constante, sempre quando você está estressado, físico ou emocionalmente, você sente que essas dores te pegam, né? Então vem cá que eu vou te ensinar algumas formas de você soltar o seu pescoço, recuperar essa elasticidade, mobilidade que você perdeu. E eu também quero te ensinar o que você está fazendo de errado para essas dores persistirem tanto, né? Se você não me conhece, eu sou Felipe Alves, sou terapeuta corporal e educador físico, e eu tô aqui para te ensinar o que você tem que fazer no seu dia a dia para nunca mais ter dores e problemas posturais. A minha ideia aqui vai ser agora fazer vídeos toda terça e toda quinta-feira, provavelmente às 8 horas da noite vai sair aqui sempre um vídeo novo para você. Então já ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário sobre o que você quer ver aqui no canal da New Space também. Então, primeiro de tudo, o que você tem que entender? A dor que você sente, os seus problemas posturais, estão aí por conta do problema que você tem feito todos os dias. Entende o que eu quero dizer? O seu problema mora nas suas 24 horas. Então, quando a gente sente dores nessas regiões, com certeza é por algum erro que você está cometendo dia após dia. Então, por exemplo, eu vou falar para você alguns dos erros principais que faz com que a gente tenha dores no pescoço. Primeiro de tudo, se você ficar tentando deixar o seu pescoço reto, né, você está lá na frente do computador ou está deitado, e ao invés de deixar essa curvinha natural aqui, você começa a esticar ele, pensa que isso não vai tensionar só essa região aqui, isso aqui vai estar puxando esses músculos aqui de trás também. Quando você faz isso e sobe a cabeça, você está tracionando todos esses músculos para o lugar errado. Então você precisa entender que o nosso pescoço precisa dessa curvatura. Aqui a gente tem uma curva que complementa a curva contrária daqui de baixo, né? São as cifoses e as lordoses. Essas curvaturas servem como amortecedores naturais do nosso corpo. Então, se você acaba com esse amortecimento, qualquer impacto que vem até mesmo da gravidade vai te afetar muito mais. A segunda coisa que acaba afetando muito é a força que a gente faz em cima dos braços. Já deixa aqui nos comentários também se você percebe que no seu dia a dia você acaba se apoiando, se escorando desse jeito que eu tô. Tá vendo aqui, ó? Quando eu faço esse tipo de movimento, quem é que está sustentando o meu pescoço? São os meus ombros, você percebe? Deixa eu até descer um pouco mais a câmera aqui, que eu acho que vai ficar melhor para você ver. Se eu tô aqui, ó, quem é que tinha que estar apoiando o meu pescoço? O meu quadril, né? Pensa só, se o peso da minha cabeça estiver bem distribuído em cima do meu tronco e o peso do tronco estiver bem distribuído em cima do quadril, eu não preciso fazer força. E entendendo que se meu braço estiver numa posição de descanso, ó, aqui meu braço está descansando. Então, se eu pegar um computador e colocar aqui, ó, aqui eu não preciso fazer força, é entender esse movimento aqui. Mas quando eu já estou aqui na frente, fazendo força em cima do meu braço e usando o computador, e às vezes me apoio em cima de um lado e mexo o mouse, mexo para cá, mexo para lá, o corpo entende como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. O corpo vai entender que você está fazendo uma pranchinha. Você percebe? Porque é praticamente a mesma força que você está fazendo aqui em cima. Então, se você é essa pessoa que acaba apoiando o peso do tronco em cima dos braços, para com isso agora. Coloca isso como lição de casa. Não posso me escorar nos cotovelos. Se você estiver sentado numa cadeira, tente sempre achar uma posição onde você perceba que o peso do tronco está um pouco mais inclinado para frente e quem te segura, ó, são os pés. Quando eu aperto um pouquinho o pé contra o chão, minha coluna cresce. Então, é esse o segredo. Você precisa se equilibrar em cima das suas pernas e pés e não em cima dos seus braços. Outra coisa que acaba prejudicando muito essas tensões que a gente tem aqui no nosso corpo é a falta de movimento. E esse é o combustível principal do nosso corpo. Você já parou para pensar, por exemplo, no bebê, ou no cachorrinho, um gato, quando acordam, qual que é a primeira coisa que eles fazem? Espreguiça, né? O espreguiçar, o bocejar, é um instinto natural do nosso corpo, principalmente de bebês e de bichos, né? Por que eu falo isso e não leve a mal? Né? Porque conforme a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se estressando, a gente vai perdendo esses instintos naturais da nossa vida. Porque já tem um alarme lá que está tocando de manhã e você tem que sair correndo, não tem mais tempo nem para se perceber.
Então é importante, sempre que possível, tentar se espreguiçar, tentar abrir esse espaço no seu corpo, porque isso só vai te beneficiar. E esse bocejar, esse espreguiçar, é como se fosse um reset, né? Você está mexendo naquelas tensões que você acumulou por muito tempo. Então fazer isso com mais frequência vai ajudar a deixar o seu corpo cada vez mais solto. Vamos agora para o exercício, para você entender o que você pode fazer. Agora que você entendeu que isso aqui é errado, que deixar o pescoço reto demais é errado, e que não se mexer é errado, né? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, tentar afastar o seu ombro da sua cabeça. Então, esse é o primeiro exercício, criar espaço entre esse caminho aqui. Então, olha só o que você pode fazer. Deixa as suas mãos coladas no chão desse jeito, tá? Aqui, tenta não deixar o seu corpo para baixo. Coloca as mãos aqui, ó, empurra a mão contra o chão. Mas não fazendo força, você só vai se posicionar e alinhar o seu corpo colocando uma leve pressãozinha. E agora, a partir daqui, ó, eu vou começar a tombar minha cabeça pro lado, de cá. E ó, só de fazer isso, eu já sinto repuxando desde aqui de trás da minha orelha até a ponta do meu dedo indicador. Volto a cabeça devagar pro meio e faço a mesma coisa pro outro lado. Esse aqui é um movimento que é interessante você fazer junto com a sua respiração. Então, inspira, cresce o pescoço pro lado, ó, e deixa a cabeça bem pesada. Eu sempre vou soltando o peso para alongar mesmo esse caminho. E a partir daqui eu posso ir trabalhando também o meu olhar, ó. Olho para cima, nisso eu já estou trabalhando outras fibras musculares do pescoço. E olho pro lado. Volto pro meio e faço a mesma coisa pro outro lado, ó. Aqui parece até que é mais tenso. Já deixa nos comentários também se você sente que um lado é pior do que o outro. Venho pra cá, ó, pra cima e volto. Você vai repetir esse movimento de 15 a 20 vezes para cada lado, bem devagar. Lembrando que essas tensões que estão aqui já estão aqui há muito tempo. Então não vai ser em um segundo que você vai soltar o seu pescoço. Pensa que isso é igual a uma academia. É uma construção, ou melhor, uma desconstrução. A gente está desconstruindo um monte de tensão que já está aí há mó tempão para construir agora um pescoço e uma musculatura muito mais solta e elástica. Então o corpo, para entender isso, precisa de uma adaptação também. Né? Quando a gente vai para academia, por exemplo, ou para qualquer atividade, não falam para a gente que normalmente são 3 meses de adaptação? Adaptação muscular, para o seu músculo entender que aquele estímulo agora vai fazer com que ele mude a forma, a resistência, a hipertrofia. Para o nosso corpo soltar é a mesma coisa. Então pratique isso o máximo de vezes que você puder na semana, ainda mais porque esse tipo de exercício não tem contraindicação. Outra coisa que você vai fazer, você tem a mania de puxar os seus ombros para trás desse jeito? Aqui já vai outra dica também, tá? Porque olha só, quando eu faço isso e puxo os ombros para trás, eu até estou abrindo o meu peitoral. Mas o que eu estou fazendo com esses músculos que moram aqui no meio das escápulas? Você percebe que eu estou pressionando, eu estou esmagando todo esse meio? E isso acaba afetando também esses músculos que sobem para cá, como o trapézio. Então olha só o que você vai fazer para soltar essa região. Porque eu vejo que tem muita gente na internet também falando que para melhorar a sua postura ou soltar o seu pescoço, você precisa fazer exercícios como esse. Mas você percebe? Quando você faz isso, você está fortalecendo aqueles músculos que já estão rígidos. Então, ao invés de fazer movimentos para trás desse jeito, você vai fazer movimentos para frente. Então, ó, abraça você mesmo e tenta fazer esse movimento aqui, ó, como se você quisesse afastar as escápulas. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, para frente e volta. Encaixa a escápula, desencaixa a escápula, que é o que a gente chama de coaptação e decoaptação. Você está abrindo espaço nessa articulação do ombro e na articulação aqui atrás da escápula. Então, quando você faz isso, você alivia as tensões que vêm para o seu pescoço. Então, ó, puxa para frente, sobe os seus braços o quanto você conseguir e depois volta para baixo ainda com essa intenção de puxar para frente. E solta, relaxa. De novo, para frente, sobe o quanto você conseguir
e volta devagar. Esse tipo de movimento é muito bom. Eu sinto principalmente aqui atrás, nesse meio aqui dos elevadores da escápula, do levantador da escápula, que conecta aqui com o pescoço também. Então fazer isso é legal sempre de manhã e antes da hora de dormir, porque aí você vai preparar também a sua noite de sono. E agora, por último, deixa eu chegar mais perto aqui para eu te mostrar. É sempre legal a gente treinar também, usar os dedos para soltar as tensões e a rigidez desse comecinho aqui, desses músculos que se ligam com o seu crânio. Então, olha só, você vai pegar o seu dedo, deixa eu prender isso aqui direito para não atrapalhar. Você vai pegar o seu dedo, posiciona ele aqui, ó, e sente a rigidez dessa região. Como que é aqui? Né? Isso é uma coisa que a gente não tem costume de fazer, nos tocar, nos percebermos. O que você sente no seu corpo, no seu pescoço? Você precisa perceber o quão rígido é essa musculatura para você entender também por que às vezes você não consegue movimentar a cabeça para um lado e para o outro. Então, ó, você vai tombar um pouquinho a sua cabeça para um lado, pega o seu dedão, principalmente aqui, ó, debaixo da orelha. Começa por aqui, você vai colocar o dedo aqui e vai soltar uma leve pressão, como se você quisesse soltar o peso do seu braço e da sua mão nessa região. Então, ó, tombei a cabeça, posiciono o dedo, posso até deixar a mão aqui escorada, pressiono devagar e desço devagar o dedo também nessa linha aqui, ó. Vai indo bem devagar. Você pode fazer de duas formas isso. Você pode deixar a sua cabeça parada e descendo devagar o dedo. Não precisa fazer força, não é para você esmagar. Solta o peso até você perceber, ó, tipo assim, eu tô apertando aqui, tentando sentir até onde que afunda. Cheguei numa parte que eu sinto que é mais rígida e não afunda mais, deixa o dedo parado aí. Tomba a cabeça e mantém essa mesma pressão e vai descendo até o final. Lembrando que você vai fazer isso só nesse pedaço aqui, tá? Cuidado com essa parte da frente, até mesmo para você não pegar na garganta. Então, vai fazer isso desse jeito. Ou você pode posicionar, já com a cabeça deitada, vai descendo devagar o dedo e aos poucos, ó, você vai tentando alcançar a cabeça um pouco mais para o lado. Porque assim é como se você estivesse esticando ainda mais essa tensão e aí você vai conseguir soltar ela mais ainda. Então, você vai fazer esse movimento de 4 a 6 vezes no seu pescoço. Deixa eu mostrar mais pertinho para ficar mais fácil de você entender. Ó. Aqui, pressiona e vai descendo devagar. É uma delícia fazer isso. Eu sinto que pega muita tensão. E falando nisso, se você sentir, quando você estiver fazendo isso, que tem algum pedacinho que é mais rígido do que o outro, fica um segundinho a mais ali, tipo assim, ó, percebo que esse meio aqui, ó, tem até uma fibrose, né, aquele nozinho. Então, eu vou soltar um pouco mais de tensão, de peso no meu dedo aqui, e se necessário, eu vou fazendo movimentos bem micro, para um lado e para o outro, para ir soltando mais ainda essa região. Fez isso? Antes de você fazer do outro lado, é sempre interessante você comparar. Para que comparar? Né? Porque como você vai saber se melhorou alguma coisa se você não sabe como estava antes? Então, por exemplo, ó, se eu colocar o pescoço desse lado para cá, eu sinto que tem algumas tensões que repuxam aqui ainda, mas para esse lado parece que vai menos ainda. Eu já sinto desde aqui de cima. Então, olha só de ter feito algumas poucas vezes, eu realmente percebo muito mais mobilidade no meu pescoço. Então é interessante agora que eu solte esse outro lado também para não ficar tenso igual. Gostou dessas dicas? Eu quero que você comente aqui o que você achou, o que você sentiu, se ficou com dúvida, se é muito difícil soltar o seu pescoço e o que mais você quer ver aqui na página da New Space. Lembrando que meu trabalho aqui com você é te educar, tá? Porque é uma coisa que eu percebo que falta muito na nossa educação, que é essa educação física. Nós deveríamos ter aprendido lá no prezinho a usar o nosso pé direito, a escorar e apoiar o nosso corpo do jeito certo, a respirar, e nada disso a gente teve. Então esse é o meu trabalho aqui com você. Além de te dar formas de soltar o seu corpo, eu vou te ensinar todo esse beabá corporal. Então eu já quero te deixar aqui como lição de casa, que nem eu falei lá no começo. Primeiro de tudo,
evite escorar os seus braços, tá? Porque essa força que você faz quando você se escora, pode ter certeza que é um dos maiores venenos para o seu pescoço. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e te espero aqui na próxima. Não esqueça de ativar o sininho.